Os adultos de mosca da azeitona apresentam a cabeça larga, olhos grandes com tonalidades de verde e violeta, asas transparentes com nervuras escuras e uma mancha na região apical, manchas castanho escuras no tórax e abdômen, e um escutelo cor de marfim que é muito característico e diferenciador da espécie. O macho e a fêmea diferenciam-se muito bem, pois a fêmea é maior que o macho e apresenta o abdômen menos arredondado e com o oviscapto visível. O ovo, observável no local da picada, é branco, alongado e cilíndrico e não chega a 1 mm de comprimento. A larva, normalmente observável no interior da polpa da azeitona, tem a cabeça preta, é tenuemente amarelada e ligeiramente transparente, permitindo diferenciar os órgãos internos e não tem patas. A larva alimenta-se exclusivamente de azeitonas e frutos de zambujeiro. A pupa tem a forma de um barrilete, sendo amarelo clara no início e escurecendo ao longo do tempo até ficar castanha. Os adultos acasalam assim que haja frutos receptivos à postura, ou seja, a partir da lignificação do caroço da azeitona. A fêmea fecundada insere o oviscapto e coloca um ovo por debaixo da epiderme da azeitona, deixando uma picada de forma triangular muito característica e bastante evidente. Cada fêmea pode produzir entre 300 a 400 ovos. Do ovo eclode a larva, que começa a alimentar-se, escavando galerias tortuosas em direção ao caroço e desenvolvendo-se sempre no interior da azeitona. Na última fase de desenvolvimento, a larva abre um orifício de saída pelo qual sai, para passar à fase de pupa no solo ou então pupa dentro da própria azeitona, na galeria que escavou. Da pupa eclodirá um adulto. Se for uma pupa de inverno, o adulto emergirá na primavera. Se for uma pupa de fim de verão e início de outono, o adulto eclodirá ainda nessa campanha. Geralmente, a mosca da azeitona hiberna durante o inverno no estado de pupa enterrada no solo, sob a copa das oliveiras. Na primavera surgem os adultos, iniciando-se um novo ciclo. A mosca da azeitona pode apresentar entre 2 a 5 gerações, de julho a dezembro. Em condições favoráveis, o ciclo completo da mosca da azeitona poderá durar menos de um mês. Temperaturas superiores a 32 graus centígrados inibem as costuras. Acima dos 35 graus centígrados verifica-se grande mortalidade de ovos, larvas e até adultos. Na produção de azeite, a mosca da azeitona pode causar prejuízos quantitativos e qualitativos. Prejuízos quantitativos resultam em perdas de produção devido, inicialmente, ao consumo de polpa por parte das larvas, que pode ir desde 3 a 5% da polpa em cultivares de frutos médios grandes a 20% em cultivares de frutos pequenos. Posteriormente, pode-se dar a queda prematura de frutos atacados, já que, enquanto se alimenta, a larva pode cortar alguns vasos condutores, prejudicando a maturação do fruto e a sua fixação à oliveira. Os prejuízos qualitativos são resultado da perda de qualidade do azeite extraído de azeitonas atacadas, quer em termos físico-químicos, quer ao nível sensorial. Ocorre um aumento da acidez e do índice de peróxido nos azeites extraídos, bem como uma redução da resistência à oxidação e à diminuição do teor em antioxidantes naturais, o que tem repercussões a nível organolético. Tanto as picadas como, e especialmente, as galerias e os orifícios de saída causados pelas larvas são a porta de entrada para o ar e para fungos e bactérias que se instalam e causam podridões. Esta deterioração ocorre em maior dimensão quando as azeitonas não são laboradas imediatamente a seguir à colheita. Para estimar o risco do ataque de mosca da azeitona, devem seguir-se as recomendações oficiais da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, DGAV, conforme descrito no Manual de Produção Integrada da Oliveira de 2017. Para a contagem de adultos em armadilhas, usam-se a armadilha McPhail
e armadilha cromotrópica adesiva com feromona. Além das armadilhas, observam-se visualmente 200 frutos colhidos semanalmente. Após a instalação das armadilhas, fazem-se observações semanais a partir do início da lignificação do caroço e até perto da data de colheita. E registam-se o número de capturas em armadilhas e o resultado da observação do ataque em frutos. O nível económico de ataque, NEA, define-se como a intensidade de ataque a partir da qual se devem aplicar medidas limitativas ou de combate para impedir que o aumento da população atinja níveis em que se verifiquem prejuízos de importância económica. Para a azeitona para azeite, o NEA é, para uma primeira aplicação de produtos fitofarmacêuticos, um número de capturas superiores a 5 fêmeas por dia em McPhail com mais de 60% de fêmeas férteis. Para as aplicações seguintes, A. Com capturas em McPhail, capturas superior a uma fêmea por armadilha por dia, mais de 60% de fêmeas férteis em McPhail, mais 8 a 12% de frutos com formas vivas. B. Sem capturas em McPhail, capturas a partir de 3 adultos por dia por armadilha cromotrópica, mais 8 a 12% de frutos com formas vivas. Depois de atingido o NEA estabelecido e após se considerarem todos os fatores de nocividade da tomada da decisão, há que ter em consideração os meios de luta disponíveis, sejam culturais, biológicos ou químicos. Luta cultural. Recomendam-se os seguintes meios de luta culturais: controlar o excesso de adubação azotada e o excesso de vegetação resultante, uma vez que favorece a mosca ao criar zonas frescas entre os ramos. Não lavrar, já que em olivais não lavrados, com revestimento vegetal e em modo de produção biológico, encontram-se mais parasitoides. A vizinhança de espécies de plantas diferentes também influencia as espécies e o número de parasitoides. Antecipar a colheita, de forma a evitar os ataques da praga no outono. Em anos de maior intensidade da praga, recomenda-se a colheita e a destruição dos frutos caídos e picados, enterrando-os a uma profundidade mínima de 50 cm para diminuir a densidade populacional. Luta biológica. Podemos também fomentar a luta biológica através da criação ou manutenção de faixas herbáceas, sebes vivas, plantas nas bordaduras ou nos taludes dos olivais, do enrelvamento, que proporcionam alimento e abrigo a uma enorme quantidade de espécies de auxiliares, tanto predadores como parasitoides, indígenas do olival. Luta química. Ponderar a utilização de inseticidas dentro dos autorizados para a finalidade e escolher os que têm menores efeitos secundários para o homem, seja o aplicador, seja o consumidor, para o ambiente, ar, água e solo, ou para os organismos auxiliares e outros organismos não visados. Para mais informações, consulte o website azeitesdemontanha.pt.